Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Tronos e Pesadelos. Então já podem ir se acomodando na cadeira ou na sua cama, que hoje irei lhes contar mais uma história de terror. Ou melhor, iremos falar sobre curiosidades e fatos misteriosos. E o tema do vídeo de hoje é as 10 curiosidades assustadoras sobre o filme O Exorcista. E agora, Rosalind e Jack, rodem a vinheta. Casos inexplicáveis que aconteceram na produção de um dos maiores clássicos do terror foi cercada de mistérios e acontecimentos bizarros, muitos mistérios e curiosidades assustadoras, e para lá de sobrenaturais, cercam o filme O Exorcista, adaptado para o cinema em 1973 e que foi dirigido por William Friedkin, o longa que assombrou o sono de muitos e muitas por um bom tempo, hein? Inclusive, eu era uma dessas traumatizadas. E o filme foi uma adaptação do romance de William Peter Blatty, publicado originalmente 2 anos antes do filme. A obra-prima de Blatty, no entanto, não se trata de uma simples ou quaisquer ficção. O autor, na verdade, se inspirou no exorcismo real de Robert Mannheim, que aconteceu em 1949. O jornalista Thomas B. Allen narrou com detalhes a história do jovem possuído, desde o início, como ocorreram os eventos até o exorcismo, e foi publicado no Brasil em uma edição de causar arrepios, pela Dark Side Books. O livro foi considerado, na época, pela Igreja Católica, o relato mais completo de um exorcismo desde a Idade Média e segue sendo considerado como tal até os dias de hoje. Já a Legião, de William Peter Blatty, também publicado pela Dark Side Books, é a verdadeira continuação do clássico O Exorcista. Nele, Blatty inicia a história 10 anos após o exorcismo de Regan McNeil, a menina endemoniada interpretada nos cinemas pela jovem atriz Linda Blair. Vale ressaltar que, quando resolvemos nos aventurar em busca do desconhecido e visitar fenômenos paranormais, nada acaba por estar sob o nosso controle e, por conta disso, uma série de acontecimentos estranhos cercam os bastidores de O Exorcista. Portanto, pegue uma boa água benta, um crucifixo, faça o sinal da cruz, cubra bem os seus pés com o lençol e prepare-se para conhecer as 10 curiosidades macabras sobre um dos maiores clássicos do terror. Número 1. Incêndio no set de filmagem. O set de filmagem, que retratava o interior da casa dos McNeil, misteriosamente pegou fogo durante as filmagens, o que acabou gerando atrasos em toda a produção do longa. Mas adivinhem só, toda a parte da casa no set foi atingida pelo fogo, mas apenas o quarto de Regan McNeil, onde se passavam a maior parte das cenas em que a jovem estava possuída, não foi atingido pelas chamas. Mortes envolvendo o elenco. E como se não bastasse, ocorreu também uma sequência bizarra de mortes de pessoas envolvidas no filme, ou parentes próximos, aconteceu durante as filmagens de O Exorcista. Nada menos do que 9 pessoas ligadas ao filme de forma direta ou indireta morreram, incluindo os atores Jack McGowan e Vassili Kimaliaros, e também o avô da atriz, Linda Blair. A equipe técnica sofreu horrores durante as gravações. Um dos homens que refrigerava o quarto onde aconteceu as cenas de possessão morreu de maneira inexplicável. Um vigia noturno que cuidava dos cenários foi morto a tiros durante uma madrugada. Um carpinteiro cortou o polegar do dedo fora. Já outro cerrou o dedão do pé. Imprudência no trabalho? Não, culpa do diabo. A equipe de filmagem acreditava piamente que o set de gravações estava, sim, amaldiçoado. Diante dos eventos anteriores e outros mais, a equipe de filmagem de O Exorcista
acreditava que o set havia recebido algum tipo de maldição. Para muitos, de fora, tudo não passava de apenas uma jogada de marketing para alavancar divulgação do filme. Já, para outros, algo sobrenatural e desconhecido havia dominado completamente o longa durante sua produção. Mas tudo isso, sendo ou não obra do Tim Urso, o filme Exorcista foi sucesso total de bilheterias e se tornou o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar, levando a estatueta nas categorias Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Mixagem de Som, em 1974. A clássica cena de Regan virando a cabeça quase foi cortada do filme. O autor William Peter Blatty pediu para que esta cena fosse retirada do filme, mas William Friedkin não concordou com a exclusão, então ele insistiu e manteve. A cena em que Regan McNeil aparece possuída e gira sua cabeça para trás do tronco por completo se tornou uma das mais icônicas do cinema e certamente causou alguns vários gritos de pavor. A atriz Ellen Burstyn teve um trauma permanente na coluna durante as filmagens. O grito de dor que se ouve no momento em que Ellen Burstyn, Chris MacNeil, cai no chão em uma das cenas é real. A atriz acabou por sofrer uma lesão permanente em sua coluna vertebral durante a filmagem da cena em que ela aparece sendo arremessada no chão. O demônio do filme se chama Pazuzu. Apesar de seu nome não ser falado no filme, o demônio apresentado e que atormenta a jovem Regan chama-se Pazuzu, uma das milhares de alcunhas usadas para identificar o capiroto. Pazuzu é o nome do rei dos demônios na mitologia assíria e babilônica. Era comum que o povo dessa época o temesse e pedisse ajuda em tempos difíceis. O trailer original do filme foi alterado por ser considerado muito assustador. O trailer mostrava partes do filme em tons de preto e branco. As imagens se misturavam com demônios e também mostravam o rosto de Regan McNeil possuída. Tudo isso acompanhado de uma trilha sonora realmente assustadora. Um verdadeiro clássico do terror. Vale destacar também que algumas salas de cinema dos Estados Unidos disponibilizaram sacos para vômito em suas cadeiras para as pessoas mais sensíveis. E houveram muitos relatos de pessoas desmaiando e passando mal nas sessões. Paul Bateson, que faz uma rápida participação no filme, é suspeito de ser um serial killer na vida real. Essa, por si só, talvez seja uma das curiosidades mais mórbidas do filme, já que o ator Paul Bateson, que era técnico de raio-x no NYU Medical Center e fez uma ponta no filme. Anos depois, Bateson foi condenado pelo assassinato de Addison Verrill. A polícia também acredita que ele foi responsável por mais 6 outros homicídios, cujas partes dos corpos foram desmembradas e jogadas dentro do rio Hudson, em sacos pretos de lixo. Um padre jesuíta foi chamado para abençoar o set, depois dos acontecimentos desastrosos. O medo da equipe de produção e os eventos desastrosos que aconteceram durante as filmagens do longa foi o que os levou a pedirem a presença de um padre jesuíta no local e que abençoou o set de filmagem do filme de terror. Por isso, é sempre bom estar preparado para acordar alguns espíritos malignos, não é mesmo? Gritos de porcos e a voz do demônio. Os gemidos e grunhidos macabros que Regan McNeil emite durante o filme foram feitos a partir da mixagem de gritos de porcos. O som emitido por Regan, quando finalmente o demônio é exorcizado de seu corpo, foi criado a partir do som que os porcos emitem quando são levados para o abate. Já a voz do demônio que possui a jovem Regan foi feito pela atriz Mercedes McCambridge, um dos maiores nomes do rádio de sua época. Para chegar nesse resultado, a atriz Mercedes McCambridge ingeriu ovos crus, fumou igual uma chaminé e fez o diabo a 4, para ficar com a voz rouca e demoníaca da menina possuída.
mas os produtores esqueceram de colocar o nome dela nos letreiros do filme. Daí, então, a atriz processou o estúdio, só para saberem que não se brinca com o demo, né? E isso é tudo, pessoal! Esse foi o nosso vídeo de hoje. Lhes peço que verifique sua inscrição e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e nos ajude a bater a nossa meta de 1000 inscritos. Então deixe o seu like e compartilhe, e nos vemos no próximo vídeo.